Fala time, como vocês estão? Hoje a gente vai falar dos 10 top erros que eu tenho certeza que vocês cometem ou já cometeram quando iniciaram a treinar. Então, se você começou 2026 no super foco e quer realmente ter resultado esse ano, fica aqui com a gente para você não errar nisso e se já estiver errando, consertar esses erros. E eu vou começar falando do meu favorito. Quem me conhece sabe que eu não vivo sem avaliação postural e eu vejo que esse é um dos principais erros que vocês cometem quando começam a treinar. Muita gente chega na academia ali de forma aleatória, sai fazendo qualquer coisa. Outras conversam até com o professor de academia e seguem a orientação que ele passa. Mas, gente, entendam que sem uma avaliação postural, vocês vão patinar, patinar, patinar e não vão ter resultados. Mas tá aí, por que isso? Porque simplesmente se você não organiza a sua estrutura, você dificulta o processo de hipertrofia. Quer ver um exemplo? Tenho certeza que você aí tá querendo ter o glúteo dos sonhos. Só que se você não arrumar o posicionamento da sua pelve, esse glúteo não vai desenvolver. Não vai desenvolver porque não vai ter contração muscular suficiente. Às vezes pode gerar até uma compressão ali no quadril ou uma sobrecarga nos joelhos e você fica lá e coice na polia e faz elevação de quadril e faz isso, faz aquilo, treina, treina, treina e sente que não desenvolve. Então, se você começou a treinar e não passou por uma avaliação postural, por favor, já mude isso, procure alguém que saiba te avaliar na sua cidade ou online, me coloco à disposição por sinal, para a gente poder trazer realmente o melhor treino para você, um treino pensado e estruturado para aquilo que você de fato precisa. E conectando com isso, o erro de número 10 eu tenho certeza que vocês cometem e é ele que vai virar a chavezinha do resultado. Bora pro erro de número 2 e já comenta aqui embaixo se você comete ele, hein? Ou já cometeu. Colocar uma meta muito alta, não conseguir cumprir e se desmotivar, gente. Vamos lá, isso é mais comum do que parece. Eu vejo que vocês vão com muita sede ao pote. E não tá errado querer treinar todo dia. Isso é muito bacana, eu desejo isso pra todo mundo. Movimento cura, movimento é vida. Só que quando você não tem esse hábito instalado na sua rotina, colocar uma meta de ir 5 vezes, ela vai mais te desmotivar do que motivar. O nosso cérebro, ele é movido a recompensas, ele é movido a cumprir metas, cumprir tarefas. Então pensem comigo, a gente tem 7 dias na semana. Você colocou a meta de treinar 5. Por algum motivo, na segunda-feira você não conseguiu ir treinar, ficou preso no trânsito, atrasou no trabalho, periquito, papagaio, cachorro, qualquer coisa aconteceu e você não foi na segunda. Então de 7, você perdeu a segunda-feira. E tem uma frase, quem me segue no Instagram sabe que eu sempre falo que errar na segunda é mau presságio. Errou na segunda, se a sua academia abrir no sábado, você ainda pode ali se motivar e tentar bater a meta. Mas a chance de você ir na terça já caiu em pelo menos 50%. Porque você já começa a pensar, pô, vou ter que ir no sábado, será que vai dar? A meta era 5, agora talvez é só 4. Mas digamos que beleza, você organizou a cabeça e vai na terça. Só que de novo na terça aconteceu mais uma coisa. Você de novo teve que trabalhar até tarde, você saiu cansado, furou o pneu do carro e você não conseguiu ir na terça. Ou simplesmente chegou cansado do trabalho, se jogou no sofá e falou, já não fui ontem, não vou hoje. Você perdeu 2 dias. A chance de você bater a meta dos 5, poucas academias abrem domingo, caiu pela metade, praticamente é inexistente se a sua academia não abrir domingo. Então aquele fator motivacional de ir todo dia não vai acontecer. E o que você pensa? Semana que vem eu começo. E assim você fez a promessa lá do ano novo, maravilhoso, vou começar, vou treinar, e esse treino não aconteceu por mais um ano. Então comecem com metas pequenas. Comecem indo 2 vezes por semana. Porque se você errar na segunda, você errar na terça, você ainda tem quarta, tem quinta, tem sexta e tem o sábado lá, que eu nem considero muito final de semana para quem tá começando. Então, você foi na quarta, a chance de você ir na quinta para bater a meta é tipo de 1000%, porque o teu cérebro vai pensar, só mais um dia eu bato a meta. Então comecem de fato do menor para o maior. Com 2 dias de treino você já consegue ter ótimos resultados. E pensem também que é melhor 2 dias de treino do que os nenhuns que você estava fazendo. Terceiro erro, e esse aqui, gente, eu amo, meu favorito da vida. Cara, quando eu trabalhava na sala de musculação era o que eu mais escutava. Thaíse, o que eu posso tomar para ter mais resultado? Ou o que eu posso tomar para ter mais energia? Gente, queridos, amados, time meu,
Você não sabe nem treinar, criatura. Você tá aí, sei lá quantos mil anos parado, sabe nem segurar a sua coluna, não sabe nem contrair o abdômen. O que você quer saber? O que você vai tomar? Gente, parem com isso, parem com isso. Eu vejo muito essa questão da suplementação, nanana. Não que suplementos não sejam importantes. Eles são sim importantes, mas o próprio nome já diz, eles são suplementos, eles são o a mais, ou eles são um complemento de alguma coisa da sua rotina. Isso vai ser conteúdo com toda certeza para outro vídeo. A gente vai trazer aqui os suplementos que eu indico, os que eu acho que realmente são necessários, os que não são. Mas para você que está começando agora, se importe muito mais em organizar a sua rotina e se comprometer com o treino do que pensar em qual coisa tomar. Se concentrem realmente na parte do treino, se concentrem em desenvolver uma rotina e aí depois de, sei lá, uns 2, 3 meses, a depender de como tiver o andar da carruagem, você senta com o nutricionista, organiza e, se necessário for, aí sim você entra com a suplementação para dar aquele glow up, tanto na disposição, na rotina e na vida como um todo. Combinados até aqui? E obviamente que o número 4 vai conectar com o número 3, né? Todo mundo quer saber o que quer tomar, mas vocês erram principalmente em negligenciar a alimentação e a hidratação. Quer saber o que tomar? Gente, água. Água, vou até tomar a minha, por sinal. Se vocês soubessem o quanto bater a cota de água traz de resultado para vocês, e aqui eu falo de resultado como um todo, tá? Hipertrofia, emagrecimento, por sinal, a fome que você sente às vezes não é fome, tá? Pode ser sede, se liga nisso. Questão de dor, galera que sente dor articular, que tem aí fibromialgia, artrite ou qualquer outro tipo. Gente, a gente resolve 90% dos problemas com água e alimentação saudável. Quando eu falo de alimentação saudável, é você entender ali um pouquinho do que são os macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura, saber distribuir ele ao longo do dia. Então, se você hoje não faz nada disso, comece primeiro organizando, pensando na reeducação alimentar, colocando proteína em todas as refeições. Para quem treina é muito importante. Não esqueça da salada, das verduras. Lembra que eu falei de suplemento? Antes de pensar em tomar um polivitamínico de farmácia, cara, coloca verdura no teu prato. Isso vai resolver muito a tua vida. E falando exclusivamente da água, a água ela tem poder sobre o nosso corpo como um todo. Tanto que a maior parte do nosso corpo é feito de água. Eu atendo muito aqui no consultório galera que chega às vezes dias sem ir ao banheiro, galera que tem aí muita dor de cabeça, e tudo isso a gente resolve tomando mais água, batendo ali a cota de água. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o cálculo médio de quanto de água cada pessoa precisa, dá pra você fazer na calculadora, ou se você quiser uma regra geral, você toma 1 litro de água a cada 20 quilos de peso que você tem. Então você vai estar até gerando uma meta um pouquinho acima. E gente, de verdade, testem, venham me contar depois, mas assim, o poder da água e de uma boa alimentação, ele resolve tudo na vida de vocês. Somado ao treino, então, é sucesso absoluto. Chegamos na metade, erro de número 5. Eu tô muito feliz que você tá aí, ó. Então, ó, papelzinho e caneta na mão, já tá anotando pra não errar, né? E, gente, o erro de número 5, ele fala de você treinar de forma consistente e principalmente de queimar a largada. E falando em queimar a largada, como vocês perceberam, eu não queimei a largada, mas agora eu vou pedir aquele like, aquele compartilhamento e, por favor, né, se inscreve no canal, porque vocês não têm noção do tanto de conteúdo sensacional que a gente vai trazer por aqui. E falando dessa galera que queima a largada, o que é queimar a largada na academia, né? É você chegar querendo já colocar muito peso, querendo fazer exercícios muito avançados sem ter consciência corporal. É você ficar se comparando com aqueles caras ou aquelas meninas, né, mais marombadas e tal, que tem um físico, e aí você olha a pessoa fazendo, e aí você vai lá e quer fazer igual, quer usar a mesma carga, achando que aquilo é o ideal pra você. Parece besteira, mas isso acontece diariamente. Eu recebo relatos no meu Instagram. Quando eu trabalhava na sala de musculação, eu ouvia e via a galera querendo fazer muito isso. E isso pode gerar vários cenários negativos. Você pode desenvolver uma lesão, você pode às vezes treinar de forma muito intensa e acabar dando com muita dor e prejudicando o seu treino no dia seguinte. E corrobora com a questão do treino inconsistente. Porque daí você vai lá, coloca uma meta, aí você vai na academia um dia, falta 3.
Aí vai de novo, faltam mais 2. Você precisa ter uma rotina regular dentro dessa parte de treino, né? Essa consistência, essa constância é o que geralmente traz resultado. Não é você ir na academia um dia, dar seu máximo e aparecer só na semana que vem. Isso serve tanto para os estímulos de treino, quanto para a parte de desenvolvimento de hábitos dentro da rotina de atividade física. Então, respeitem o processo de aumento de carga, respeitem o processo de treino, respeitem o processo, a evolução ali dos exercícios, a periodização, respeitem tudo. Não cheguem queimando a largada, não cheguem querendo ser o Ramon Dino, cheguem devagarzinho, cheguem respeitando o corpo de vocês, procurem ali um treino que comporte as articulações, busquem entender o que vocês estão fazendo para depois querer colocar carga ou querer inventar métodos de treino ou qualquer outra coisa. Lembrem que esse passo a passo vai trazer muito mais resultados para vocês do que chegar, às vezes, com os 2 pés na porta, se machucar e acabar tendo que ficar sem treinar ou, às vezes, até desenvolver algo um pouco mais sério. E o erro de número 6, ele conecta um pouquinho com o de número 5. Ignorar o descanso e o sono. Gente, treinar loucamente todos os dias, dando intensidade, não vai te trazer resultado mais rápido como todo mundo pensa. Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido? O músculo cresce no descanso? É mais ou menos por aí. A gente precisa sim de uma janela de intervalo entre cada treino, por isso que para algumas pessoas não é indicado treinar todo dia os mesmos grupos musculares. Então volto até pro erro de número 1. Eu só sei te passar tudo isso depois de feita a avaliação. Então a gente senta e estrutura, não negligenciem o sono de vocês. Uma noite de sono bem dormida, ela tem um potencial absurdo, não só pro treino do dia seguinte, mas você acorda mais descansado, o teu cérebro funciona melhor, você se estressa menos no trabalho, você é mais produtivo, o teu fluxo hormonal melhora, ao passo que uma noite de sono mal dormida traz todos esses efeitos ao contrário e pode até comprometer a carga que você vai levantar no dia seguinte. Então não negligenciem o sono. Dormir por várias horas não é o mesmo que dormir bem. Então façam higiene do sono, evitem tela, cuidem de toda essa parte, porque a resposta de vocês, tanto em resultado estético, quanto principalmente na saúde e na saúde da cabecinha de vocês, vai ser sensacional. O sono é muito importante, tanto quanto a água. Erro de número 7. Esse aqui... Porra, caiu até minha pulseira. Ó, tá vendo? Erro de número 7. Agora com a pulseira. Esse, gente, eu já passei isso e eu acho até que eu passo até hoje. Querer resultado rápido demais e principalmente não saber quantificar. Já quero te trazer uma informação, tá? A gente consegue resultado com uma sessão de treino, mas não é aquele resultado que você vê lá no espelho de treinei e tô seca, chapada ou bunduda ou qualquer coisa. Não. O resultado que a gente tem já com uma sessão de treino é um resultado mais mitocondrial, é uma melhora na produção hormonal, é uma melhora no sono, que eu acabei de falar. Quando você treina, você libera várias inas, serotonina, adrenalina, dopamina, o seu corpo entra num estado de regulação diferente. Sabe quando a gente brinca que a gente cansa o corpo para descansar a mente? É mais ou menos por aí. Então, você treinou um dia, você dormiu melhor, você acorda melhor, o teu corpo já funciona diferente. Eu tenho até alguns relatos do consultório de alunos que em uma sessão de treino, até o intestino voltou a melhorar certinho no outro dia. Então, sim, com uma sessão de treino, a gente tem resultado, só que é um resultado mais metabólico, não é aquele resultado visível. Por isso que às vezes você treina e acha que não tá tendo resultado. E esse resultado que vocês querem ver ali no espelho, ele é uma junção das outras 23 ou 22 horas que vocês ficam sem treinar. Você foi pra academia, você ficou 1, 2 horas lá e o resto do dia. Como foi a alimentação, como foi a água, como foi o descanso, o que você fez. Isso interfere no resultado estético que vocês querem ver no espelho. E esse resultado do espelho, você vai levar ali em torno de 1 mês, 2 meses ou até 3 para ver. Quando a gente é iniciante, esse resultado costuma acontecer de forma mais rápida. E já deixo aqui uma dica de ouro para vocês. Batam fotos. A gente se vê todo dia no espelho, então a gente acaba distorcendo um pouquinho essa imagem e realmente acha que não tá tendo resultado. Quando a gente bate a foto no dia 1 e vai bater ali, sei lá, a cada 15 dias, se você quiser monitorar a cada 15, ou uma vez por mês, você vai perceber diferença. Esperar para ver diferença na roupa ou esperar para ver diferença na avaliação, para quem tá começando, pode ser um fator que te desmotive e aí você dê aquela bagunçada e acabe desistindo
sentindo nas primeiras semanas de treinar. Então lembrem que o resultado já está acontecendo a partir do primeiro dia que você pisou na academia, é um investimento no seu eu do futuro, e o resultado estético que você quer, ele é uma junção dos outros hábitos, e ele vai acontecer se você souber metrificar esse resultado. Então vocês vão fechar o acordo aqui comigo de bater as fotinhos e olhar ali a cada 15 dias, refazer essas fotos, e eu garanto que vocês vão ver diferença se vocês estiverem treinando certo e fazendo o dever de casa bonitinho. E falando em dever de casa, erro de número 8, gente, esse aqui deixa nervosa. Nervosa. Eu sei que vocês são aplicados, que vocês estudam, que vocês gostam de procurar as coisas na internet, mas pelo amor de Deus, não sigam treinos de blogueiro e não fiquem seguindo dicas aleatórias de conteúdo da internet ou até mesmo aqui do YouTube. Quando a gente fala de movimento, você não pode pegar a dica do Joãozinho, juntar com a minha, juntar com a de uma outra pessoa. Por sinal, vocês não vão ver dica de exercício aqui, tá? Já vou falando. Eu só passo exercício depois de avaliação postural. O que funciona pra mim não vai funcionar pra você e não vai funcionar pra nenhum outro aluno. Então cuidem. Por mais que existam os padrões de movimento ali, nem tudo é 100% aplicável a todo mundo. Os ajustes servem para isso. Por isso que fazer avaliação postural, meu erro favorito, é tão importante. Mas voltando a seguir os treinos das blogueiras. A parte que eu vejo de maior problema é porque, a depender do treino que você siga, você pode estar comprometendo a sua parte articular e desencadeando ali um mecanismo de alteração postural e futuramente talvez até uma lesão. E o fator comparação. Quando você vê uma pessoa, às vezes, com um físico que você almeja muito e tal, e você vê ela fazendo A, B e C, você acredita que fazendo A, B e C você vai ter esse resultado. E não é assim que funciona. Vocês, de fato, precisam de um treino estruturado, pensado, para o que o corpo de vocês oferece, para o nível de condicionamento que vocês têm. Então, seguir treinos aleatórios de internet ou dicas aleatórias vai comprometer o resultado de vocês. E não só isso, erro de número 9, querer ficar trocando de treino toda hora. Caramba, quem é que enfiou isso na cabeça de vocês que segunda-feira você fez um treino, aí na outra segunda tem que ser outro treino? Gente, não. O corpo se desenvolve a partir da repetição. Tem uma coisa que o nosso corpo gosta de rotina. Eu uso muito o exemplo de um bebê. Você pega ali um bebê, dia zero, saiu da barriga da mãe, totalmente dependente. Esse bebê vai crescendo, vai maturando, daqui a pouco ele começa a engatinhar. Quanto tempo ele passa engateando? A dificuldade que é às vezes para engatinhar. Quando ele começa a andar, então, cai, levanta, senta, dá 2 passos, cai de novo. Como que ele fica bom naquilo? Com a repetição. Porque você, alecrim dourado, quer chegar na academia, em uma semana de treino já saber agachar, já saber fazer leg, já querer botar peso, já querer ficar trocando, já querer enfiar método de treino no seu treino. Isso não existe. Respeitem os processos de aprendizagem. Então, assim, não queiram trocar de treino toda hora. Fiquem ali pelo menos de 8 a 12 semanas, que é um tempo ideal para você aprender o exercício, aprender a gerar progressão de carga, entender como o seu corpo se comporta naquele exercício, ganhar padrões de movimento, para depois sim, já tô aqui 8, 12, às vezes mais semanas com esse treino. Já vi que eu tô numa carga legal, aí a gente pode variar o estímulo. E às vezes variar o estímulo não é nem trocar o exercício, é adicionar uma mini band, é jogar um método de treino naquele exercício caso você desempenhe bem e seja importante para sua postura e para os resultados que você espera, e a gente vai fazendo essas conexões. Mas trocar de treino toda hora só deixa teu cérebro confuso e atrapalha os seus resultados. Firmes e fortes até aqui, tô orgulhosa de você que acompanhou. Depois não esquece de comentar pra mim o que você já fez de tudo isso. E como prometido no começo do vídeo, não é papo de youtuber, o 10 é o que eu tenho certeza que todo mundo já errou, e eu vou trazer um grau de consciência pra vocês agora que vai fazer, socorro Deus. Professor de academia, professor de sala, não é a mesma coisa que personal. Nada contra os professores de sala, tem uns ótimos, por sinal. Eu já trabalhei muitos anos como professora de sala, só que, gente, a gente tá lá na sala de musculação, a gente tem que cuidar de 20 pessoas. Quem treina à noite mesmo, todas as academias são muito cheias à noite, nos primeiros horários da manhã. Eu vou olhar para você, eu vou te fazer algumas perguntas e eu vou prescrever o que é mais seguro, onde eu consiga controlar você e mais 15, 20 pessoas, onde você consiga ter uma segurança dentro do exercício, onde você não vai se matar na academia, e às vezes você vai ficar ali,
tempos e tempos e tempos e tempos sem ter resultado. Sem gerar uma evolução de carga, a gente, enquanto professor de sala, eu não consigo parar com você e te passar uma explicação do que é um aumento de carga, de quando você vai aumentar a carga. Quer um exemplo? Duvido que você, quando era iniciante, que chegou lá na musculação, conversou com o teu professor, ele passou assim, 3 de 10 na tua ficha na cadeira extensora. Aí você sentou na cadeira extensora, você ficou 2 meses fazendo cadeira extensora, 3 de 10 com 2 placas. Você nunca sequer mexeu na carga, ou se mexeu foi porque ele falou ali, bota mais um pezinho ali no meio do caminho. Entender sobre repetições, entender sobre o exercício, entender sobre a dinâmica de treino é muito importante. Eu entendo que algumas pessoas talvez não consigam contratar um personal, mas invistam em uma consultoria online pelo menos. Busquem profissionais que ofereçam esses serviços e até uma consultoria em grupo vai te trazer mais resultado que professor de academia. E volto a dizer, o problema não está no professor da academia. Às vezes tá, mas está na dinâmica. É muita gente para pouco recurso, para pouca estrutura de realmente parar, analisar. E de verdade, com 5 perguntas eu não consigo montar o treino de ninguém. Eu vou no máximo dividir ali, colocar coisas em cada dia para não dar choque de grupamento muscular de acordo com a frequência que você me fala que vai fazer. E aí você fica ali 1 ano treinando e fala, pô, mas eu tô 1 ano treinando e eu não tive resultado. Então parem, reflitam sobre esses 10 erros mais comuns aqui, que para mim são cruciais, que estão sim atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu resultado, podem em alguns casos estar piorando a sua dor. Lembrem que movimento, ele tá na nossa vida para melhorar, treinar, praticar atividade física, exercício físico, é um hábito angular. A gente melhora ele e o restante da nossa vida costuma melhorar também. A gente começa a se cuidar em outras áreas. Então se atentem muito a isso. Cuidem para não repetir esses erros, para que vocês tenham não só mais resultados, mas mais saúde e mais qualidade de vida. Fez sentido para você? Não sei se você está começando agora, se você já treina há anos, mas se você está familiarizado com esse barco aí, é hora de sair dele. Então fica aqui no canal, porque esse aqui é um espaço para quem quer treinar, se cuidar de verdade de uma forma leve e com consciência. Te vejo no próximo vídeo.